Hoje, no Bíblia Comentada, vamos falar no capítulo 6 do Evangelho, segundo escreveu Marcos, onde veremos o Mestre sendo rejeitado em sua própria terra, o envio corajoso dos discípulos, a morte do profeta João Batista, a multiplicação dos pães e peixes. E por fim, Jesus andando sobre o mar e curando todos os que a ele se achegavam. Um capítulo cheio de lições vivas sobre fé, obediência, poder e compaixão. Ele saiu dali, foi para sua terra. Jesus não estava indo a passeio. O Filho do Homem estava retornando ao seu lugar de origem, mas não como o carpinteiro apenas, e sim como aquele que ensina com autoridade e realiza obras poderosas. Nazaré, essa cidadezinha esquecida na encosta de uma colina na Galileia, onde todos se conheciam, onde a fofoca era rápida como o vento passando pela plantação, agora seria palco de algo surpreendente. Ele entrou na sinagoga. Era sábado, como de costume. Mas o ambiente que deveria ser de reverência e fome pela palavra se transformou numa arena de incredulidade. Aqueles que o ouviram ficaram admirados. Mas não com aquela admiração que leva à fé, e sim com aquela que levanta as sobrancelhas, seguido de um suspiro de desprezo. De onde lhe vêm estas coisas? Diziam. E logo completavam. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? A língua afiada do preconceito não poupa ninguém. Não bastava ver os sinais, ouvir a profundidade do ensino ou perceber o mover do Espírito sobre ele. Tudo isso era ofuscado pelo escândalo de sua origem simples. Eles sabiam quem ele era, ou pensavam que sabiam. A incredulidade tem esse efeito. Ela tenta aprisionar o divino dentro dos limites do familiar. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? As perguntas vinham em tom de zombaria disfarçada. Jesus era, aos olhos deles, um qualquer um. E ali, bem ali na sua terra, foi rejeitado. O texto nos conta que se escandalizavam dele. O mesmo verbo usado em outras partes das Escrituras para descrever tropeço, queda, obstáculo. Ou seja, ele era um tropeço para os da sua própria casa. E o que choca ainda mais é o fato de que o escândalo não foi porque ele pecou ou falhou, mas porque ele foi extraordinário demais para caber na caixinha do comum. E então Jesus responde com um lamento que corta o coração como faca bem afiada. Um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Essa limitação não era por falta de poder, mas por ausência de fé. Fé é o canal por onde flui o agir sobrenatural de Deus. Onde há incredulidade, o fluir é bloqueado, como uma represa que fecha as comportas, impedindo o rio de correr. E Jesus se admirava da incredulidade deles. Essa admiração aqui é um espelho do que foi dito no início. Enquanto eles se admiravam dele com incredulidade, ele se admirava deles por não crerem. Que ironia trágica. O Nazareno sai da sinagoga, mas não para se esconder, e sim para continuar sua missão. E agora, ele decide expandir o alcance da obra. Chamou os 12. Aqueles mesmos que vinham acompanhando de perto os seus passos, que ouviram suas palavras, viram os milagres, sentiram o peso da glória pairando sobre cada ato. E os começou a enviar, de 2 em 2. Isso não era apenas estratégia de apoio mútuo, era também obediência ao padrão legal de que 2 testemunhas estabeleciam a verdade, como ensina Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Além disso, 2 viajando juntos evitavam tentações, encorajavam um ao outro e reforçavam a pregação diante dos ouvintes. Mas note bem, Jesus não os envia apenas com instruções, ele lhes dá autoridade sobre os espíritos imundos. Aqui há uma unção delegada. Eles não iam em nome próprio, nem apenas como alunos fazendo estágio. Iam em nome dele, com autoridade que só o Filho do Deus vivo poderia conceder. Não era teatralidade, nem religiosidade vazia. Era poder de verdade. Era expulsar demônios. Era curar enfermos. Era proclamar que o reino estava próximo. E olha só a simplicidade da missão. Nada leveis para o caminho, disse ele, senão somente um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro na cintura. Que tipo de preparo era esse? Um preparo de confiança. Eles iriam depender de Deus em cada passo, não de suprimentos. Levariam sandálias nos pés, mas nada de túnica extra, nada de reservas. Era como se Jesus dissesse, levem o essencial e confiem no Pai. Isso não era irresponsabilidade, era dependência radical.
Mais ainda, ao entrarem numa casa, deviam permanecer ali até partirem daquele lugar. Nada de ficar trocando de hospedagem procurando conforto. Nada de interesse. Isso era sinal de gratidão e de foco. E se em algum lugar não os recebessem, nem os ouvissem, deviam sacudir o pó dos pés ao sair dali. Um gesto simbólico forte tirado dos costumes judaicos de sacudir o pó ao sair de território gentil, impuro. Agora, esse mesmo gesto era aplicado aos que rejeitavam a mensagem do reino. Como quem diz, vocês rejeitaram, não há mais o que fazer aqui. A responsabilidade agora está sobre vocês. Partiram então, e pregavam que todos se arrependessem. Olha só o conteúdo da mensagem. Arrependimento. Não promessas de bênçãos materiais, nem convite a experiências emocionais. O chamado era para mudança de mente, de coração, de vida. Arrependimento genuíno. E como parte da missão, expulsavam muitos demônios. Era guerra espiritual acontecendo nas vilas e nas estradas, debaixo das oliveiras e nas encruzilhadas. Também ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. A unção com óleo aqui carrega peso simbólico e espiritual. O óleo era sinal de consagração, de separação, de alívio. No contexto da cultura judaica, ele também tinha uso medicinal. Mas aqui ele é sinal visível de uma realidade invisível, o toque de Deus sobre aquele corpo enfermo. Eles estavam agindo como embaixadores do céu. O reino de Deus estava se espalhando. A semente plantada por Jesus em meio à incredulidade de Nazaré agora brotava nos corações abertos das aldeias vizinhas. E cada passo daqueles discípulos, cada vilarejo que pisavam, cada casa onde anunciavam a verdade, era um novo eco da presença do próprio Cristo se multiplicando. A missão deles não era fácil, nem segura, mas era cheia de propósito. Eles não estavam vendendo religião. Estavam oferecendo vida. Não estavam repetindo tradições. Estavam proclamando uma realidade que desafiava o império das trevas. Era o início de uma revolução silenciosa, feita não com espadas, mas com fé. Não com ouro, mas com obediência. Não com tronos, mas com cruz. O que Jesus começou a fazer sozinho, agora estava sendo ampliado por meio daqueles que haviam sido chamados para segui-lo. E cada lar tocado, cada demônio expulso, cada enfermo curado, cada coração quebrantado pela pregação do arrependimento era uma pequena fagulha da luz que viria a brilhar com força total no Calvário e depois na ressurreição. O contraste entre a rejeição em Nazaré e o envio dos discípulos não é por acaso. Ele revela como o reino de Deus não se curva aos limites impostos pela familiaridade, pelos preconceitos ou pela falta de fé. Ao contrário, esse reino avança, mesmo quando há oposição. Mesmo quando o profeta não tem honra entre os seus. Porque o reino não é sobre reconhecimento humano, é sobre cumprir o propósito do Pai. E os discípulos entenderam isso, foram, obedeceram, e voltariam mais tarde com testemunhos que fariam seus olhos brilharem. Enquanto os discípulos iam pelas aldeias com a autoridade dada por Jesus, pregando o arrependimento, expulsando demônios e curando os enfermos, a notícia desse movimento começou a se espalhar como fogo em palha seca. E não demorou para chegar aos ouvidos do rei Herodes. Ele era tetrarca da Galileia, uma espécie de governante regional, colocado ali por Roma para manter a ordem e, claro, pagar tributos. O nome completo dele era Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, aquele mesmo que tentou matar Jesus quando ainda era um bebê em Belém. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, ele ficou inquieto. Não era só curiosidade, era inquietação mesmo, um temor profundo, uma sensação de que alguma coisa fora do seu controle estava se espalhando. Alguns diziam, é João, o Batista, que ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias. E ainda outros afirmavam, é um profeta como os antigos. A confusão entre o povo era grande, mas cada suposição trazia à tona o mesmo sentimento. Esse Jesus não é comum, ele é alguém ligado diretamente ao agir de Deus. Herodes, no entanto, fixou-se numa dessas ideias. Disse, é João, a quem eu mandei degolar, ele ressuscitou. Veja só como a culpa aperta o coração do ímpio. Herodes carregava uma consciência pesada, porque não era apenas uma figura política, era também um homem dividido, fraco, manipulável, que se deixava levar mais pelo medo e pela vaidade do que pela justiça. Marcos, então, resolve abrir um parêntese na narrativa para explicar o que havia acontecido com João Batista. E, meu irmão, que história trágica! Herodes havia mandado prender João por causa de Herodías, mulher de seu irmão Filipe, com quem ele havia se casado de forma ilícita. João, como homem de Deus, não silenciava diante do pecado. Ele não se curvava diante do poder.
Ele dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Uma acusação direta, reta, cortante. E Herodes até temia João, porque sabia que ele era justo e santo e até gostava de ouvi-lo. Mas ao mesmo tempo ficava perturbado. É curioso como o pecado reage à presença da verdade, com fascínio e repulsa ao mesmo tempo. Herodias, por sua vez, odiava João com todas as forças e buscava um jeito de matá-lo, mas ainda não tinha tido oportunidade. Até que chegou o dia do aniversário de Herodes, uma festa, com grandes nomes, autoridades, comandantes, gente importante da Galileia, um ambiente de luxo, bebida, exagero e vaidade. E então entra em cena a filha de Herodias, cujo nome, segundo historiadores, era Salomé. Ela dança. E a dança agrada tanto a Herodes e aos seus convidados que ele, tomado pela empolgação e provavelmente pelo vinho, promete algo absurdo. Pede-me o que quiseres e eu te darei. E ainda jurou com ênfase: seja o que for que me pedires, dar-te-ei até a metade do meu reino. Essa promessa, ainda que aparentemente generosa, era vazia. Herodes não tinha um reino para dar. Ele era apenas um vassalo do Império Romano. Mas palavras ditas diante de uma plateia são como flechas. Uma vez lançadas, não voltam mais. A moça, sem saber exatamente o que pedir, corre até a mãe. E Heródias não perde tempo. Vê ali sua chance. E a instrução vem fria como pedra. Pede a cabeça de João Batista. A jovem volta e com um pedido cruel, maquiado de elegância, diz: quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. Herodes, ao ouvir isso, fica profundamente triste. O termo usado ali carrega o peso de angústia interna. Ele não queria fazer aquilo, não por piedade, mas por conveniência. Porém, por causa do juramento e dos convidados, não quis negar. O medo de parecer fraco ou incoerente o fez agir contra sua consciência. Imediatamente, mandou um executor buscar a cabeça de João. E esse, cumprindo a ordem, foi até a prisão, decapitou o profeta e trouxe a cabeça num prato. Um símbolo de horror. Um retrato da covardia política. Um prato que, ao invés de trazer alimento, carregava morte. O corpo do homem que preparou o caminho do Messias foi tratado como coisa descartável. Mas o céu via diferente. A cabeça foi entregue à jovem e ela a entregou à mãe. Uma mãe envenenada pelo ódio. Uma filha usada como instrumento de vingança. Um rei covarde. Uma corte silenciosa. Um mundo onde a verdade sofre nas mãos do poder injusto. Mas mesmo com sua voz calada, a mensagem de João não foi silenciada. Porque ele não pregava a si mesmo. Ele apontava para aquele que viria depois. E esse sim continuaria a obra. Os discípulos de João, ao saberem da tragédia, vieram e tomaram o corpo. Não foi jogado fora, não foi profanado. Eles o sepultaram com respeito. Um gesto que fala muito. Eles honraram aquele que foi fiel até o fim. E cada punhado de terra sobre aquele corpo era também uma semente de esperança. Porque os mártires podem morrer, mas a verdade que carregam floresce. João foi o último dos profetas do Antigo Testamento e o elo vivo entre as promessas e o cumprimento. Sua vida era um grito no deserto, sua morte um selo de integridade. E essa história, que poderia parecer apenas uma interrupção na narrativa sobre Jesus e seus discípulos, na verdade, nos mostra o pano de fundo espiritual e político em que a mensagem do reino estava sendo anunciada. O mundo era hostil, o poder era corrompido, a vaidade era mortal. Mas mesmo assim, a luz seguia brilhando. Porque a missão de Jesus não dependia de palácios, nem de reis, nem da aceitação dos grandes. Ela era sustentada pela fidelidade do Pai e pelo sangue dos fiéis. O reino de Deus estava em marcha. Mesmo quando a voz do arauto era calada, o verbo ainda estava entre nós. E continuava. E então, depois de toda essa tensão envolvendo João Batista, Herodes e a brutalidade do poder humano, o texto volta os olhos para o que de fato movia a obra do reino. A missão dos discípulos e a compaixão do Mestre. Aqueles que tinham sido enviados, os 12, voltaram. Tinham caminhado pelas vilas, pregado o arrependimento, enfrentado resistências, curado enfermos, expulsado demônios e agora estavam de volta à presença de Jesus, sedentos por compartilhar tudo. Chegaram, reuniram-se com ele e contaram tudo o que tinham feito e o que tinham ensinado. Uma cena linda, de comunhão, de prestação de contas, de discipulado autêntico. Eles não estavam agindo por conta própria, estavam debaixo da autoridade do Mestre e reconheciam isso. Contar as experiências era também forma de aprender mais. E Jesus, ao vê-los assim, cansados, sobrecarregados, envolvidos em tantas coisas, disse com ternura: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto.
Ele não os tratou como soldados que precisam seguir sem pausa. Ele os tratou como amigos, como irmãos, como pastores que também precisam ser cuidados. E essa fala de Jesus é um chamado ao descanso sagrado. Não é uma fuga, não é comodismo. É repouso para continuar, refrigério para renovar a missão. Jesus estava ensinando algo que muitos ministros de hoje esquecem. Quem serve também precisa parar. Quem dá muito precisa ser reabastecido. A necessidade desse descanso se tornava evidente porque muitos iam e vinham, e eles nem tinham tempo de comer. Sim, o ritmo era intenso. As multidões não davam trégua. A fome do povo pela palavra e pelos milagres era tamanha que nem um pão na boca os discípulos conseguiam colocar com calma. Por isso entraram num barco e foram para um lugar deserto, afastado, só eles. Mas como acontece quando o ministério se move no poder e, na verdade, a presença de Jesus atraía como imã? Muitos os viram partir e reconheceram para onde estavam indo. E de todas as cidades as pessoas correram a pé e chegaram antes deles. Aquela multidão que buscava respostas, esperança, cura, consolo, estava sempre à espreita. E Jesus, ao desembarcar, viu aquela multidão. E ao invés de se irritar com a interrupção do descanso, sentiu compaixão. Isso é profundo. Porque a compaixão aqui não é apenas superficial. É uma comoção interna. Algo que move as entranhas. É o mesmo termo usado na tradição hebraica para descrever o sentimento materno mais profundo. Jesus olha para aquela gente e os vê como ovelhas que não têm pastor. Sem direção, sem proteção, sem alimento, sem abrigo, sem rumo. Isso revela o estado espiritual de Israel naquele tempo. Tinha líderes religiosos, sim. Mas não tinha pastores de verdade. Tinha sinagogas, mas não tinha pastoreio. Tinha regras, mas não tinha compaixão. E então, movido por esse amor, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha o detalhe. Jesus não parte direto para curar, nem para alimentar. Ele ensina. Porque o pão físico alimenta por algumas horas, mas a verdade transforma para sempre. Ensinar é prioridade para Jesus. Ele não quer apenas tocar o corpo, quer moldar a mente, mudar a visão, trazer luz. E esse ensino se estendeu. O texto diz que, como a hora já estava adiantada, os discípulos se aproximaram e disseram: "Este lugar é deserto. E já é tarde. Despede-os para que vão aos campos e povoados ao redor e comprem algo para comer." Os discípulos, com senso prático, queriam resolver o problema da forma mais racional possível. Era um lugar deserto, ou seja, afastado de recursos, sem mercados, sem padarias, sem comércios próximos. E a hora era avançada, perto do fim da tarde. A lógica dizia: manda o povo embora. Mas Jesus, como sempre, quebra a lógica humana com a sabedoria do alto. Ele olha para eles e diz: dai-lhes vós mesmos de comer. E essa frase caiu como bomba no coração deles. Como assim? Alimentar essa multidão? Eles questionam. Devemos ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Só para entender. 200 denários representavam 200 dias de trabalho de um homem comum. Em valores atuais, seria como juntar o salário de 7 a 8 meses para comprar comida para uma multidão imensa. Os discípulos estavam vendo o problema como insolúvel, mas Jesus estava prestes a ensinar que onde há fé e entrega, há provisão. Então ele pergunta: quantos pães tendes? Ide ver. E eles foram. Vasculharam, fizeram a contagem, voltaram e disseram: 5 pães e 2 peixes. Era o que havia. E era pouco, muito pouco, humanamente falando, ridículo. 5 pães, 2 peixinhos. Numa multidão faminta de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda assim Jesus não recua. Ordena que todos se assentem em grupos sobre a relva verde. E esse detalhe da relva ser verde nos mostra que era primavera, perto da Páscoa, época em que as chuvas traziam vida às colinas secas da Galileia. Eles se assentam em grupos de 100 e de 50. Jesus está organizando a multidão. Está preparando o ambiente para um milagre. Deus é Deus de ordem, não de confusão. E onde há ordem, há espaço para multiplicação. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, levanta os olhos aos céus. Não porque o Pai estivesse longe, mas como sinal de dependência e gratidão, e abençoa. Depois parte os pães e vai entregando aos discípulos, que por sua vez distribuem ao povo. E o mesmo com os peixes. O milagre não aconteceu com luzes piscando ou barulho de trovões. A multiplicação foi acontecendo de mão em mão entre o partir e o dar. Era um milagre que se manifestava no caminho da obediência. A cada mão estendida, mais pão. A cada grupo servido, mais peixe. Até que todos comeram. Todos. Não uma parte. Não só os mais próximos. Não só os discípulos. Todos. Comeram e se fartaram. E ainda sobraram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe. 12 cestos.
um para cada discípulo, como se o mestre dissesse: quando vocês me obedecem, até as sobras são suficientes para suprir vocês. Era como se a pedagogia do céu estivesse ali desenhada. Onde vocês veem escassez, eu vejo oportunidade. Onde vocês contam moedas, eu conto corações famintos. Onde vocês querem despedir, eu quero alimentar. E ao final, o texto nos revela o tamanho da multidão. Eram cerca de 5.000 homens. Se somarmos mulheres e crianças, podemos imaginar facilmente algo entre 10.000 a 15.000 pessoas. Uma verdadeira multidão. E tudo começou com 5 pães e 2 peixinhos entregues com fé. O reino se manifesta assim. Quando o pouco é colocado nas mãos de Jesus, ele se torna abundância para muitos. E a relva que antes era apenas um cenário, agora se tornava o chão onde o céu tocava a terra. E ali, entre pedaços de pão e peixes partidos, a presença do pastor que nunca deixa faltar nada se revelava com força total. Logo depois disso, com a multidão ainda saboreando os últimos pedaços de pão e peixe, e os discípulos talvez ainda boquiabertos com o que tinham acabado de testemunhar, Jesus toma uma decisão firme. Ele obriga os discípulos a entrarem no barco e a irem adiante para Betsaida, do outro lado do lago, enquanto ele mesmo se despediria da multidão. Essa atitude tem um peso interessante. A palavra usada indica que ele os compeliu, forçou mesmo. Não foi um convite suave. Jesus sabia o que estava fazendo. Havia algo intencional por trás disso. Enquanto os discípulos seguiam viagem no barco, Jesus subiu ao monte para orar. Era noite, era alta madrugada, e ali, sozinho, ele derramava sua alma diante do Pai. Isso era algo comum na vida dele. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus não negligenciava a comunhão com o Pai. Orava em secreto, orava nas madrugadas, orava antes das decisões, orava depois dos milagres, orava durante as batalhas. Porque orar não era rito, era relacionamento. E essa intimidade com o Pai era o que fortalecia sua humanidade em meio à missão divina. Enquanto isso, no mar, o cenário começa a mudar. Os discípulos estavam no meio do lago, e o vento era contrário. O mar da Galileia, apesar de ser chamado de mar, é um grande lago, com cerca de 20 quilômetros de comprimento por 12 de largura. E as tempestades ali são bem comuns, causadas por correntes de ar que descem pelas encostas dos montes. De repente, tudo se transforma. O barco é açoitado pelas ondas. Eles remam com dificuldade. Estão cansados, sozinhos. E no meio da noite, a cena é tensa. Eles haviam acabado de ver um milagre extraordinário. Tinham obedecido à ordem de Jesus. E mesmo assim, agora estão enfrentando a tempestade. Isso nos ensina algo valioso. Nem sempre obedecer nos livra do vento contrário. Às vezes, o próprio Jesus nos manda entrar no barco sabendo que vai ventar forte. Mas ele não nos deixa sozinhos. Nunca. Lá pelas 3 da manhã, ou como diz o texto, a 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Aqui o céu rompe com a lógica da natureza. Jesus pisa sobre as águas como se fossem chão. E não é para impressionar, nem para fazer espetáculo. É para socorrer, é para alcançar os que estavam em perigo. Mas ao vê-lo caminhando sobre o mar, os discípulos gritam. Pensam que é um fantasma. Estavam exaustos, com os olhos embaçados pelo medo e o coração tomado de pavor. Gritaram de terror, porque mesmo depois de tantos sinais, ainda não conseguiam reconhecer plenamente o Mestre quando ele se aproximava de forma incomum. E então Jesus fala. Sua voz corta a noite como lâmina de esperança. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essas palavras são bálsamo, são o abraço de Deus em forma de som, sou eu. No original, a expressão remete ao eu sou, aquele mesmo nome revelado a Moisés na sarça ardente. Ou seja, aquele que anda sobre as águas é o mesmo que andou com Israel no deserto. É o mesmo que prometeu estar presente em toda e qualquer tempestade. Jesus sobe ao barco. E no instante em que ele pisa ali, o vento se acalma, a tormenta cessa, o mar se aquieta, a paz retorna. A presença dele muda tudo. Não foram as remadas dos discípulos que venceram a tempestade. Não foi a experiência deles como pescadores. Foi a entrada de Jesus no barco. Com ele ali, tudo muda. E os discípulos ficam pasmos, assombrados, espantados. Mas não por alegria, por incompreensão. O texto nos diz que não tinham entendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Esse detalhe é profundo. O milagre da multiplicação, tão recente, ainda não havia sido digerido em fé. Era como se estivessem diante da glória, mas ainda com as lentes da carne nos olhos. A dureza do coração impede a revelação plena. E mesmo andando com Jesus, mesmo vendo os sinais, ainda há barreiras internas. O texto não acusa, mas revela nossa humanidade. A dificuldade de crer por inteiro.
a tendência de temer mais o vento do que confiar na palavra. Depois que atravessaram, chegaram a Genezaré, uma planície fértil ao norte do lago, conhecida por suas águas doces e paisagens verdejantes. E ali, ao desembarcarem, a reação do povo é imediata. Reconhecem Jesus. A fama dele já havia se espalhado. Era como se cada passo dele fosse seguido por ecos de esperança. E então começam a correr por toda aquela região, trazendo os doentes em macas e os levando aos lugares por onde sabiam que ele passaria. E em cada aldeia, cidade ou campo onde Jesus entrava, o povo colocava os enfermos nas praças e pedia que pudessem ao menos tocar na orla da veste dele. Isso remete à mulher do fluxo de sangue, a fé que toca mesmo no mínimo, porque sabe que até o mínimo dele é suficiente. E todos os que tocavam eram curados. Todos, não alguns, não só os mais crentes. Todos. A graça era derramada como chuva sobre campo sedento. E cada toque era um testemunho. Cada cura, um sinal. Cada rosto restaurado, um grito silencioso de que o reino havia chegado. Ali, entre cestos de pão que ainda estavam na memória e ondas que quase os afogaram, os discípulos começaram a entender. Devagar, aos poucos, que aquele que multiplicava o alimento também acalmava o mar. Que aquele que ordenava o descanso também vinha ao encontro no meio da tempestade. Que aquele que tocava os doentes também curava com um simples olhar. Era o Filho do Deus vivo. E ele não havia terminado. Ele apenas estava começando. Hoje, no Bíblia Comentada, falamos sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Um capítulo intenso, cheio de contrastes, revelações e ensinamentos profundos que atravessam o coração como espada bem afiada. Começamos vendo Jesus sendo rejeitado em sua própria terra, onde o povo que cresceu ao lado dele não conseguiu enxergar além da aparência comum. Essa incredulidade, vinda justamente dos mais próximos, nos ensinou que o preconceito espiritual pode ser mais forte entre os que pensam que já conhecem, mas nunca se permitiram realmente crer. Logo em seguida, vimos o envio dos 12 discípulos, 2 a 2, com autoridade sobre os espíritos imundos e a incumbência de pregar o arrependimento. O ensino foi claro. A missão no reino exige dependência total de Deus, simplicidade, obediência e coragem. A provisão viria do alto, não dos bolsos cheios, e sim dos corações cheios do Espírito. Depois mergulhamos na trágica morte de João Batista, um homem que não se calou diante do pecado e pagou com a vida por sua fidelidade. Vimos como o orgulho de Herodes e a sede de vingança de Heródias fizeram com que o profeta do deserto tivesse sua cabeça servida num prato. Mas mesmo morto, João não foi silenciado. Sua firmeza continua ecoando nos desertos morais do mundo até hoje. Na sequência, vimos o milagre da multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus transforma a escassez em fartura. O menino com 5 pães e 2 peixinhos se torna instrumento de um milagre que alimenta mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O gesto de entregar o pouco nas mãos de Jesus se revela poderoso, e aprendemos que a matemática do céu não se baseia em lógica humana, mas em fé obediente. Por fim, vimos os discípulos no meio do mar, enfrentando vento contrário e escuridão, até que Jesus aparece caminhando sobre as águas. Ele não vem no tempo que eles esperavam, nem da forma que podiam entender. Mas vem. E quando entra no barco, o vento se cala, e a paz volta, e a incredulidade começa a derreter diante da presença dele. Depois disso, a multidão volta à cena, e todos os que tocavam na orla de suas vestes eram curados. Esse capítulo nos mostrou um Jesus que é rejeitado por uns, mas procurado por multidões. Um Jesus que envia, que ensina, que alimenta, que acalma, que cura. Um Jesus que caminha conosco nas aldeias, mas também sobre as águas agitadas. Um Jesus que não desiste de nós, mesmo quando nosso coração ainda luta para crer por completo. E assim, entre ensino, envio, morte, milagre e compaixão, Marcos capítulo 6 nos convida a confiar no Mestre que nunca falha. O Jesus de Nazaré, que não foi honrado em sua terra. É o mesmo que nos convida a segui-lo por fé e não por vista. Que o coração não endureça diante do extraordinário. Que os ouvidos estejam atentos ao seu chamado. Que os olhos estejam abertos para reconhecê-lo, mesmo quando ele vier andando sobre as tempestades. E que, como os discípulos, também possamos contar ao Mestre tudo o que temos feito e ensinado. Não por glória nossa, mas porque tudo vem dele, passa por ele e é para ele. Sempre.
Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa Aletheia. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.